galera, nessa aula de hoje eu vou estar passando uma revisão para vocês de estudo dos gases, um resumo, tá? E em seguida eu vou estar resolvendo 5 questões com vocês, para que vocês possam aprender como é que esse conteúdo cai em prova, tá certo? Vamos lá. Nós estudamos as transformações isotérmicas, tá? O que é uma transformação isotérmica? É uma transformação que ela apresenta temperatura constante. Então, ou seja, na minha fórmula, ela não vai apresentar temperatura nessa fórmula. Por quê? Porque a temperatura é constante. Uma temperatura constante é uma temperatura que não vai variar. Então, para as transformações isotérmicas, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá certo? P1V1 é igual a P2V2. Ou alguns livros também ele traz isso aqui, galera. PI, VI é igual a PF, VF. Ou pode ser P0, V0 igual a PF, VF, que está dizendo que é pressão final e pressão inicial, tá? Então, nós temos aqui, ó, P1, pressão inicial, V1, volume inicial. P2, pressão final, V2, volume inicial. Então, esta fórmula nós vamos utilizar para transformações isotérmicas, onde a temperatura é constante. Isobárica. O que é uma transformação isobárica? Nós já estudamos na última aula. A isobárica, a pressão ela é constante. Então, ou seja, na nossa fórmula, nós não vamos apresentar a pressão. Nós vamos ter só volume e temperatura. Então, a fórmula nós vamos ter V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. São razões, né, diretamente proporcional. Então, aqui nós vamos ter V1, volume inicial, T1, temperatura inicial. V2, volume final, T2, temperatura final. A nossa última transformação que nós vimos na última aula foi a isocórica ou isovolumétrica. Ela tem vários nomes, tá? Isocórica. A isocórica, ela o isovolumétrica, ela apresenta volume constante, tá bom? Não é um volume que não vai variar. Por isso que nos nossos cálculos nós não vamos utilizar o volume, porque é constante, não varia. Então a fórmula nós vamos ter essa aqui, para calcular transformações isocóricas. Pressão é P1 pressão inicial, T1 pressão inicial, P2 pressão final, T2 pressão, T2 aqui é temperatura, galera, temperatura final, tá? Pressão final, que é temperatura. Então, nós vamos ter ó, pressão final, temperatura inicial, pressão final, temperatura inicial, para as transformações isocóricas. Equação geral dos gases, tá, galera? Só voltando aqui, ó. Temperatura final, temperatura inicial e temperatura final, tá? T1, temperatura inicial, T2, temperatura final. Para finalizarmos aqui, equação geral dos gases ideais. As equações geral dos gases ideais, quando nós tivermos volume, pressão e temperatura, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, tá bom? P1, V1, T1, pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial. Pressão final, volume final, temperatura final. Equação geral dos gases. Equação de estado dos gases perfeito. Equação geral dos gases perfeito. Nós vamos utilizar essa fórmula aqui, ó. PV é igual a nRT. Tem uma regrinha que diz, né? Por você nunca rezei tanto, tá? Equação geral dos gases perfeito. Equação geral dos gases ideais, tá? P1, V1, T1.
P2, V2, T2. Isso aqui vocês sabem a diferença entre ideal e perfeito, tá bom? Para a equação de estado dos gases perfeitos, nós vamos ter PV é igual a nRT, onde P, pressão final, V, volume final, N é o número de mol, tá? É o número de mol, que é um mol, mol é uma quantidade de matéria, galera, que a gente se refere a pequenas partículas, tá? Pode ser um íon, uma partícula de um átomo, um íon, um átomo, tá? Número de mol. T é a temperatura e R é a constante universal dos gases, que ela vale a 0,082 atm mol por Kelvin, tá bom? O P, pressão final, V, volume final, N, número de mol, constante, R, constante universal dos gases e T, a temperatura.